Já que nenhum filtro está ficando bom, meti o filtro da maquiagem mesmo, né? Porque, né? Ó, não tem nada disso aqui, ó. Aqui, ó, não aconteceu nada. Mas tá aqui. Eu vou tentar ser bem sucinta pra contar como que, fazendo terapia, eu descobri de onde vem, né, toda a depressão, que a princípio eu fui diagnosticada só com depressão. Quando eu era criança, assim, bebê, eu nasci numa casa, não, eu nasci no hospital. Aí eu fico dando voltas e eu vou direto ao ponto. Eu nasci daí assim, em cima morava minha avó, desci uma escada, dava na casa da minha tia, que é minha mãe de leite. Na varanda. O lugar onde fica a máquina de lavar roupa. Dava pra cozinha da minha casa. Daí desci aqui, uma escada da casa da minha avó, e dava na porta de entrada de onde eu morava. E eu cresci assim. Desculpa, eu tô com tosse. Minha avó e minha tia foram minha segunda mãe. Eu nunca tive nenhum trauma de infância, tipo, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, minha família é maravilhosa, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado. Enfim, trauma de infância eu não tive, nenhum, graças a Deus. Daí, a gente cresceu assim, e eu cresci com os meus primos, né, porque essa minha tia, ela tem uma filha mais velha, gêmeos, 2 meninos, e o mais novo. E eu cresci ali com eles no quintal, era tipo jogando bola, era fazendo de tudo. Daí quando eu mudei, né, eu acho que eu tinha 4 anos, eu mudei. Daí depois eu fiz 5 anos em março, daí meu avô morreu no final do ano, daquele ano, né, eu tenho 30 anos, daquele ano. E daí assim, eu era muito pegada com meu avô, tudo, na época eu fiquei doentinha, mas eu era muito nova. Tuberculose passou. Daí eu era muito novinha, assim, então eu não lembro muito. Simba. Não lembro muito bem. Lembro de flashes, assim, mas não muito bem. Eu vou soltar meus cachorros, tá? Só um minuto. Nossa, ficou feio, né? Já, só um minutinho. Pronto. Daí nós crescemos todos juntos e tal. Daí eu mudei pra cá. Mas assim, meu pai comprou o Nintendo pra mim. E daí então todas as férias era assim, eu ia pra casa da minha avó, que a minha avó e minha tia continuam morando no mesmo lugar. E às vezes eu levava o videogame. E quando eu vim embora, minha mãe ligava, tipo, vem embora, você tá aí há muito tempo e tal. Daí eu vim embora, mas meus primos vinham comigo. Então, tipo assim, a gente era muito apegado, muito junto mesmo. E depois eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de fazer 13 anos, a gente tava com bastante dificuldade financeira. E daí a gente falou assim, vamos voltar pra lá até estabilizar. Daí meu pai arrumou aqui a nossa casa. E depois a gente volta, né? Mudamos pra lá. Eu fiquei dos 13 até quase 16 anos morando lá. Até 15 e meio, mais ou menos. E foi bem a fase assim, pré-adolescência, né? Adolescência. Então eu comecei a sair com os meus primos. Eu saía principalmente com os gêmeos. Eu não vou citar nome, tá? Eu saía principalmente com os gêmeos. Mas também saía com o mais novo, que, assim, quando a gente era criança, a gente brincava de um monte de coisa, enfim. Mas eu saía mais com os gêmeos e com os amigos dele. Aí, então, eu fui em balada, eu curti muito com eles, curti muito mesmo, assim. Daí, meu primo, um dos gêmeos, que eles
não são idênticos, né? Um é moreno do olho azul e o outro é loiro do olho verde. Errei, confundi tudo. Um é moreno do olho verde, o outro era loiro do olho azul. E a gente saindo, tal, né, aquele negócio, daí a gente mudou pra cá de novo, mas a gente continuava saindo a mesma coisa, eles vinham aqui, eu ia lá, blá. Até que um dos gêmeos, o loiro do olho azul, ficou doente. E foi coisa assim de uma semana. Ele ficou doente, daí internaram e ele foi pra UTI, daí ele morreu. E assim, ele era um dos meus melhores amigos. Eu tinha tido faringite 2 anos antes. O ano anterior ele comprou remédio pra mim, mandou entregar aqui. Sabe, assim, ele era como se fosse um irmão que eu não tenho, porque eu tenho uma irmã, né? E foi muito doloroso aquilo pra mim. Foi assim, mesma coisa de. Eu não sei, arrancou um pedaço meu. Arrancou um pedaço. E eu sabia que eu não ia voltar a ser a mesma. Daí na época, eu tinha convênio, tudo, mas nunca tinha passado na minha cabeça sobre suicídio. Nunca. Até então, eu não tinha pensado em suicídio. Tá bom. Daí eu procurei um neurologista, na época, né, não sei porque eu não fui em psiquiatra, mas procurei um neurologista. E ele passou um remédio pra eu dormir. Eu fiquei 6 meses de cama, tipo, não levantava, eu fazia academia, uns 2 anos, já fazia uns 2 anos. Não levantei por 6 meses. E daí ele passou um remedinho pra eu dormir e bora. Comecei a trabalhar, fui ocupando a cabeça. Daí depois eu comecei a fazer faculdade e daí, né, e saía sempre, assim. E daí esse foi o gatilho. Mas até então eu tomava um remedinho pra dormir e eu nunca tinha pensado em suicídio. E eu vou parar essa história por aqui. E depois talvez amanhã, não sei, eu vou ver. Eu continuo contando. Um detalhe importante que eu esqueci de falar. Eu tinha 16 anos quando meu primo morreu. E ele tinha 21. Ele morreu dia 6 de outubro. E ele ia fazer 22 no dia 10 de dezembro. Então eu tinha 16 e ele tinha 21, quase 22. Eu não tinha falado a idade dele ainda, né?